Então, hoje a gente vai aprender como lidar com aqueles dois problemas que foram que a gente conversou na aula passada, né? Problemas de quebra de hipóteses do modelo linear. As duas principais, né? Que são a multicolinearidade e a heterossedasticidade, tá certo? Então, vamos começar aqui com multicolinearidade. A primeira coisa que a gente vai fazer é abrir essa base de dados aqui, tá? Que é uma base de dados de 251 observações e 7 variáveis, né? Então vamos aqui abrir a base para vocês darem uma olhada. É uma base de dados em que cada observação é uma pessoa, né? Então aqui, se eu não me engano, se é percentual de gordura, ou então realmente a quantidade de gordura, não sei, aqui o que importa pra gente. Aí peso, peito, abdômen, esses outros aqui eu não sei o que são, tá? Bíceps, tudo bem, mas esses dois aqui eu não sei o que são, mas devem ser medidas do corpo, né? E aí, nosso objetivo é como essa variável aqui, né, gordura corporal, ela pode ser explicada por essas outras variáveis bem aqui, né? Então vamos fechar aqui, por enquanto não vamos precisar, vamos só usar esses comandos aqui para entender um pouco melhor a base, tá? Ó. Então, eu acho que é STR, foi mal. Então, aqui a gente já tem o resultado, né? Então, são 251 observações, 7 variáveis, né? Que são os primeiros valores, são todos os valores numéricos, né? E aí a gente pode pedir o resumo, tá, desses dados. E aqui ele vai dar o mínimo, o máximo e média, mediano, primeiro quartil, segundo quartil de cada uma dessas variáveis, tá? Aí a gente pode também em seguida pedir a correlação entre essas variáveis, tá certo? Então a função de correlação é COR, dados, tá? Então vamos pedir aqui e aqui vai aparecer, ó, a correlação entre essas variáveis. Então, por exemplo, entre gordura corporal e peso, a correlação é de 0,61, correlação positiva, certo? Aqui correlação 0,70, 0,82, assim vai. Se você prestar atenção, ó, bem aqui, tá? Correlação entre abdômen e peito aqui, ó, pode ver que é uma correlação bem alta, né? Essa correlação alta entre duas variáveis apenas já é um forte indício que talvez você tenha problemas de multicolinearidade. Porque se você tem uma forte correlação entre duas variáveis apenas, se você coloca mais variáveis, é mais provável que apareça o fenômeno de multicolinearidade, tá certo? Então já é um primeiro indício. A gente pode também utilizar essa função plot dados, né, base de dados, para gerar o seguinte gráfico. Vou dar um zoom aqui, ó. É o gráfico, tá? Visual da correlação entre quaisquer duas variáveis, né? Então, lembra quais as duas variáveis que estavam bem correlacionadas? Era peito e abdômen, ó. Pode ver que existe uma correlação bem forte aqui, ó, entre essas duas variáveis, né? Quase uma reta aqui, um pouco mais grossa. Então, aqui às vezes a correlação não é tão alta, né? Aqui também, cadê? Aqui também, né? Um pouco alto, mas não tão alto, tá? Mas aqui é bem forte, né? Então também dá para ter uma dimensão visual de que pode ter algum problema nesse sentido.
E aí nós vamos rodar o modelo OLS, né? Então lembra qual é a função do modelo OLS? Essa função LM, né? Modelo linear. Aqui esse truque aqui de antes você colocava tio, aí depois colocava variável 1 mais variável 2 mais variável 3 e assim sucessivamente. Quando você coloca tio e ponto, você está dizendo para o R que você vai utilizar essa variável aqui como y e todas as outras como variável x, certo? Então você não precisa escrever uma por uma, tá? Basta dizer essa versus todas as outras. E outra coisa interessante é, por exemplo, se você quiser colocar todas as outras exceto uma, aí você coloca assim, ó, menos aquela função, aquela variável. Então, por exemplo, se você coloca menos, sei lá, bíceps, ele vai tirar o bíceps e vai deixar todas as outras. Tá? Então, dependendo da situação, a forma que você escreve te economiza um pouco de tempo, né? Vamos rodar aqui. Então, quando a gente roda, observe que acontece o seguinte, né? Vem aqui pro nosso banco de resultados, essa variável OLS, tá? Que coleta um monte de informações que são todos os resultados, tá? Todas as variáveis resultados do processo de regressão utilizando o estimador do OLS. Aí a gente pode aqui, como sempre, tá? Rodar o próprio modelo, né? Que a gente pediu o resumo do nosso modelo, e aqui a gente vai ter o resultado principal, né? Aqui, ó, os resíduos, né? Mínimo é esse, máximo é esse, mediano aqui próximo de zero, né? Como tem que ser. E aí, vamos ver aqui os nossos valores estimados, né? Nossos parâmetros estimados. Aqui você tem que o intercepto, tá? Ele foi estatisticamente significativo, tá? Mas geralmente ele ser estatisticamente significativo ou não, isso pouco importa, né? Ou seja, no fundo você tem aqui, ó, duas variáveis, tá? Que deram significativos, tá? As outras todas deram não significativas, certo? E olha só, ao mesmo tempo que essas variáveis deram pouco significativo, ou seja, quase todas deram pouco significativas, o R ao quadrado deu relativamente alto do modelo, certo? Isso aqui já é um outro indício de que pode ter problema de multicolinearidade, tá certo? Então, se por exemplo você quiser identificar qualquer problema, tá, de quebra de pressupostos, o ideal é que você tenha vários argumentos, tá, para sustentar essa hipótese, tá certo? Vamos utilizar esse pacote aqui car, tá? Para a gente poder utilizar essa função VIF, né, que é o fator de inflação, né? Então vamos pegar aqui e rodar. Então veja só, naquele último exemplo que a gente tinha feito, né, não me lembro qual mais, mas esses valores todos eles deram perto de 1. Agora você tem alguns valores bem altos, né? E dois valores aqui, esse e esse, tá? Acima de 10. E quando você tem valores acima de 10, já é um outro indicador de que realmente tem problema de multicolinearidade, né? Então você tem 3 indicadores, tá? De que nessa base de dados você tem um problema de multicolinearidade, né? E qual o problema de multicolinearidade? Né? É que, como aqui está acontecendo, né? O desvio padrão de algumas variáveis fica muito elevado. E tendo um desvio padrão muito elevado,
Isso faz com que os intervalos de confiança sejam maiores, né? Eles sendo maiores, é mais fácil deles cobrirem um zero. Eles cobrindo o zero, a gente não tem garantia estatística para dizer que é uma estimativa significativa, tá certo? Então não tem esse problema. Tá bom, então uma das formas de você melhorar um pouco, tá? Isso daqui é utilizando a regressão de Reed, né? Como falei para vocês, essa regressão de Reed ela está disponível nesse pacote aqui, Mass, certo? Então vamos aqui rodar, só para abrir o pacote, tá certo? E aí é recomendável que antes de você rode a regressão de Reed, você faça uma normalização dos dados. Então, como é que você vai normalizar os dados? Através dessa função aqui, ó, scale, certo? Então, vamos aqui run. Então, abriu aqui uma nova base de dados, dados 1. E aí eu vou colocar o resumo dessa base de dados para vocês terem ideia do que aconteceu, tá? Então, o que foi feito essa função normalização, o que ela faz? Ela pega cada variável, tira a média e divide pelo desvio padrão, tá certo? Então, isso é o que a gente chama de a gente normalizar uma variável, uma base de dados. Então, pode ver que a média aqui, ó, de todo mundo deu zero. Por que deu zero? Porque você normalizou, tá certo? E o primeiro quadrante, ó, dá tudo mais ou menos perto daquele valor lá crítico da curva normal, tá vendo? Mais ou menos perto de lá. Vamos fazer esse mesmo quadrinho que a gente tinha feito antes, tá? Isso aqui com as variáveis normalizadas. Então veja que não muda muito, tá? Porque você está só normalizando as variáveis, tá certo? A correlação você vai perceber também que não muda muito assim, não. Tá bom? Porque você está fazendo só simplesmente uma normalização das variáveis. Então essas propriedades de variância, de correlação, elas mais ou menos se mantêm. E aí eu vou rodar o mesmo modelo, tá? Só que na nova base de dados, na base de dados normalizadas, e logo em seguida eu já vou logo pegar o resumo aqui para mostrar para vocês. Então veja que também não muda muito, tá? Ó, a única diferença é que agora, tá, o intercepto virou zero. Por que você virou zero? Porque você normalizou todas as variáveis. Então, se você normaliza todas as variáveis, você meio que desce aquela reta de regressão pro zero, tá certo? A média do x, as variáveis x é zero, a média das variáveis y também é zero, tá certo? Então, vai passar pelo zero. E veja que você continua o quê? Continua com apenas duas, certo? Duas estimativas aqui significativas, as outras não significativas, tá certo? E o r ao quadrado continua alto, tá? Em resumo, quando você faz essa normalização das variáveis, tá? As propriedades estatísticas continuam mais ou menos a mesma coisa, tá? Não importa o que você faça. E aí o seguinte, vamos lembrar aqui como é que era a regressão de Reed, tá? Então, lá na regressão de Reed, você tem um estimador viesado, certo? Que é esse cara aqui. Vou botar a mesma letra que ele utiliza lá no livro. Lambda I elevado a menos 1 xt y, tá? Então esse lambda aqui é um número real maior que ou igual a zero. Obviamente, quando você tem que esse lambda se aproxima de zero,
essa estimativa aqui do read vai se aproximar das estimativas geradas pelo estimador do OLS, certo? Então você precisa escolher esse lambda, tá? E como é que a gente vai escolher esse lambda? Bem, existe um método para você escolher um lambda desse daí. Mas antes, o que você faz? Você coloca uma sequência de lambdas. Então, essa função aqui do R, tá? O que ele vai gerar? Ele vai gerar uma sequência, tá? Com todos os valores entre 0 e 10 variando de 0.01 em 0.01. Ou seja, o primeiro valor é 0, o próximo é 0.01, depois 0.02, 0.03, vai acrescentando sempre 0.01, certo? Então você vai ter uma sequência de 1001 números, de 0 a 10. O que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai construir uma regressão, tá, de read para cada um desses lambdas aí, de 1 até 1001. Esse cara aqui sendo 0, esse cara aqui sendo 10, tá? Então a gente vai rodar essa regressão de read 1001 vezes, tá? Você, poxa, 1001 vezes, mas você vai ver que vai ser bem rápido, tá? Vou apertar aqui run, pronto, rodou, certo? Menos de um segundo ele rodou 1001 regressões, tá certo? E guardou os resultados dentro dessa variável aqui que eu chamei de fit, certo? E aí veja só o que acontece quando você pede para construir o gráfico desse fit, certo? O que é isso daqui? Isso daqui é o gráfico dos coeficientes, tá? Para cada uma das variáveis, tá? Então você tem quantas variáveis lá? Me esqueci. 7 e uma é o y, né? Então você tem 6. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 estimativas para betas diferentes, tá? À medida que você muda o y, você também vai mudar os betas, tá bom? Porque os betas, à medida que você muda o lambda, você muda os valores dos betas, das estimativas. Por quê? Porque você modifica o cálculo, né? Se você muda aqui o y, tá? Com certeza você muda os betas. Y não. Se você muda o lambda, você muda os betas, tá certo? Então o resultado é esse, ó. Veja que os coeficientes meio que vão se aproximando de 0, tá certo? Isso é uma tendência natural. À medida que o lambda vai crescendo, esses caras vão se aproximando de 0. E aí, qual é o valor de lambda que você vai escolher, tá? Você tem aqui um conjunto de 1001 lambdas, tá certo? E qual desses seria o melhor? O melhor é aquele que, de certa forma, os betas param de cair tanto, tá? É meio pouco formal esse tipo de definição, tá? Mas é assim que o pessoal faz. E aí você vai usar essa função aqui, select, para escolher o melhor lambda, certo? Então se você apertar o run aqui, ele vai te dar, ó, o melhor lambda é 0.81, tá? O que esse 0.81 significa? Que a partir de 0.81 os parâmetros beta, eles não vão variar tanto assim, tá? Então, e qual o problema, né? Porque à medida que você vai aumentando esse lambda, mais viesado, tá? Mais viesado vai ficando o estimador do read, certo? Mais ele vai ficando diferente de 0. Então você aumenta um pouco para exatamente lidar com o problema da multicolinearidade, tá? Mas você não quer aumentar tanto assim, porque senão aí os próprios estimativas vão perdendo sentido, porque eles vão ficar cada vez mais longe do que é para ser, né? Então, aqui não é 0 não, aqui é beta.
bom? E aí o que a gente vai fazer? Outra coisa que a gente pode fazer é esse gráficozinho aqui, ó. Tá? Que é o cálculo que o software faz, tá? Aquele lambda escolhido, tá? É o lambda que minimiza essa função aqui GCV, tá? Que eles chamam de validação cruzada generalizada, tá certo? Tá certo? Ele vai comparar todas essas diferentes regressões de reach para esses diversos valores de lambdas aí. E vai escolher aquele que gera o menor valor para essa função aqui GCV, certo? Então, aqui visualmente você vê que esse valor é aproximadamente 0,81. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer novamente, certo? A regressão de reach, mas só para o lambda igual a 0,81, que é o lambda ótimo, tá? Aqui a gente fez para um conjunto de lambdas, tá? 1001 lambdas. Aqui só para um único lambda que é o melhor. Então vamos rodar isso daqui, tá? Aqui apareceu, certo? Essa nova variável, esse fit2. Vamos pegar o resumo dele, tá? Resumo meio estranho aqui. E aí vamos só pedir. Veja que quando você pede o resumo dele, ele não dá os parâmetros estimados, né? Ele dá uns valores meio exóticos aqui. Mas se a gente pedir aqui simplesmente para rodar isso daqui, ó, aí sim ele dá os valores estimados, que são esses daqui, tá certo? Então esses valores aqui são valores estimados, tá? Para os dados normalizados, tá? Em que você melhora o problema da multicolinearidade, tá certo? Então vocês vão perceber que você não consegue curar perfeitamente uma base de dados que está com um problema de quebra de pressuposto. O que você faz é dar uma melhorada, né? Tipo, o cara tá morrendo ali nos últimos estágio terminal, você dá uma morfina para ele, assim, tá? Você não faz, não é algo grandioso, não, que você tá fazendo, tá certo? É só pra você, no seu artigo, dizer que você sabe o que tá fazendo. Professor, mas quando a gente usou o primeiro modelo, só 2 parâmetros foram significativos. Uhum. A gente continua trabalhando com esses parâmetros que não são significativos? Não, o que acontece é que você pode ver que alguns podem até ficar um pouco mais longe de zero. Então, aqui não deu muito certo, tá? A maioria ficou perto de zero. Então, acaba que... Para esse caso. Para esse caso aqui, esse tipo de remédio não foi o melhor de todos, tá? Então, a gente já partiria para uma outra análise, que é exatamente a análise de componentes principais, para ver se a gente consegue excluir alguma dessas variáveis, para ver se melhora o modelo, tá certo? E aí, algum de vocês que vai falar sobre a análise de componentes principais, tá certo? Pode ser utilizado sozinha, mas também pode ser utilizado em momentos como esse, certo? De como contornar um pouco, certo? O problema da multicolinearidade, certo? Tudo bem? Esse script aqui e a base de dados estão lá na parte do Dropbox de vocês, certo? Agora vamos falar sobre heterocitasticidade. Eu vou limpar aqui tanto isso daqui, certo? Eu vou limpar isso daqui também. E vou limpar isso daqui também. Pronto, tá tudo limpo. Vou começar do zero, tá? Para demonstrar o exemplo de heterocitasticidade, nós vamos utilizar uma base de dados que já vem dentro do R, tá certo? Que é essa base de dados chamada CARS, certo? Então, como ela já está dentro do R, o R já tem gravado ela, certo? Então você não precisa
você não precisa usar aqueles comandos de abrir base de dados, tá? Então eu posso direto aqui pedir para o R me mostrar o cabeçalho dessa base de dados. Então, ó, se você apertar Run, tá? É uma base de dados bem simples, tá? Que só tem duas variáveis, que é velocidade e distância, se não me engano, aqui, tá? Para alguns modelos de carros que você coletou informações, tá? Vamos ser mais específico aqui, ó, apertar Run, tá? Então é uma base de dados de 50 observações e são apenas duas variáveis, tá? As variáveis velocidade e distância são duas variáveis numéricas, tá? São números aqui. E aí, para ser mais específico, vamos pedir as estatísticas descritivas dessa base de dados. Então você tem aqui duas variáveis novamente, né? Velocidade e distância. Velocidade mínima, distância mínima, tá certo? Aí você tem a média aqui, máximo e máximo, tá certo? E agora vamos fazer o que? Vamos fazer uma regressão linear simples, né? Em que a variável y é a distância e a variável x é a velocidade. Então, ó, distância versus velocidade da base de dados cars, certo? Vamos fazer o que? Vamos fazer uma regressão linear e vamos gravar nessa variável aqui lm_mod. Então você tem aqui, já gravou, certo? Abriu uma nova variável. Vamos pedir o resultado dessa regressão aqui. Então você pode ver, você só tem duas estimativas, né? Uma pro intercepto, outra para a variável velocidade, certo? Aqui, essa estrelinha aqui no intercepto pouco importa pra gente, tá? Geralmente o que você quer saber é se essa estimativa aqui é significativa ou não, e pelo visto ela é significativa, tá? E positivo. Significa que um aumento de 1 na velocidade registra um aumento de até quase 4, tá? Na distância percorrida. Você pode ver que o R² deu alto, mas não tanto assim. O p-valor da estatística F deu baixo, bem baixo, tá? Então já podemos descartar a hipótese desses coeficientes serem todos simultaneamente iguais a zero, tá? Descarta essa hipótese. E aí vamos começar a fazer algumas análises, tá? Para ver se essa base de dados, usando essa regressão, tem algum problema de heterossedasticidade. A primeira função que a gente vai rodar é essa aqui. O que essa função faz, tá? Essa função vai te dizer que o próximo gráfico a ser gerado porque a regressão ela guarda 4 gráficos, tá? Você pode pedir para o R gerar um gráfico por vez, ou você pode pedir para ele gerar todos os gráficos em um único gráfico, tá? 4x4, 2x2, né? Que são 4 gráficos. E aí você aperta Run aqui e aqui vai aparecer, certo? Dá um zoom. O zoom nesses gráficos gerados por essa regressão aí, tá? Então, quando você tem esse primeiro gráfico, você tem essa curva vermelha bem diferente de uma reta, então você já pode, aqui já é indicativo, certo, de um possível problema de heterossedasticidade. Então você tem um problema possível aqui de heterossedasticidade. É possível também que você tenha aqui um problema de não normalidade dos resíduos, certo? Quando você tem normalidade dos resíduos, essas bolinhas aqui, elas ficam todas próximas dessa reta tracejada aqui, e você pode ver que alguns valores extremos estão bem distantes dessa reta aqui, e mesmo os valores mais centrais, tem um certo ponto que eles fogem um pouco dessa reta tracejada, tá?
a princípio você não tem problemas de outlier, tá? Então você teria problemas de outlier se você tivesse pontos aqui fora dessa região tracejada, tá? Não é o caso. Então possivelmente você tem problemas aqui de normalidade e de heterocelasticidade. A heterocelasticidade ela pode ser causada também por uma má escolha, tá? Na forma funcional da tua regressão, tá? Por exemplo, aqui a gente está rodando uma regressão simplesmente com as variáveis puras, tá? Talvez você trocando a forma funcional, fazendo tipo uma log, uma log x, y log, tá? Isso aí, às vezes, só esses outros testes já resolvem teu problema de heterocelasticidade, porque no fundo não era um problema de heterocelasticidade, e sim de má formulação, tá, da tua equação de regressão, tá? Então existe também esse tipo de situação. Vamos abrir esses 3 pacotes aqui, tá bom? Que são pacotes que nós vamos utilizar, certo? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, é ver o teste de Broch-Pagan para essa primeira regressão. Então, a hipótese nula desse teste é a ausência de heterocelasticidade. Então, a gente só vai rejeitar a hipótese nula, tá? Só vai rejeitar essa hipótese nula se o p-valor der baixo. Tá? Então vamos rodar aqui e ver qual é o p-valor desse teste. Então o p-valor do teste deu, olha só, consideravelmente alto, né? Deu 7% mais um pouquinho. Então, se deu alto, significa que você não rejeita a hipótese nula. Ou seja, você não rejeita a hipótese de ausência de heterocelasticidade. Então pode ter problema de heterocelasticidade. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar uma transformação, tá, na base de dados, que é a chamada transformação de Box-Cox, certo? Então, essa transformação Box-Cox, tá, ela pode ser feita a partir dessa função aqui, Box-Cox trans, do pacote carret, certo? Então vamos fazer o que? Vamos transformar a variável carros, tá? Desculpa, a base de dados carros, essa variável distância, tá? Utilizando essa transformação aqui. Então você vai e transforma, tá certo? E aparece aqui como uma nova, tá? Uma nova variável aqui. Vamos a print aqui, tá? Então essa aqui é o lambda estimado lá do modelo Box-Cox, certo? E aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar essa base de dados aqui, cars, certo? E criar uma terceira coluna. Essa terceira coluna, o que você vai colocar nela? Você vai colocar a transformada dessa variável cars, tá? Pela essa função Box-Cox. Então você pega isso daqui, ó, run, tá? E aí essa nova base de dados, né, a nova cars, olha só, ela vai ter agora 3 variáveis, tá? Velocidade, distância e essa distância transformada por essa transformada Box-Cox. Essa Box-Cox, na verdade, é como se fosse uma logaritmo generalizada. Sabe? Você pode entender isso. E aí, agora vamos fazer uma nova regressão, tá? A nova regressão é o que? A nova distância a velocidade. Então vamos rodar aqui, run, certo? Você pode pedir o resultado dessa nova regressão, você tem aqui, tá? Então, veja que o intercept foi para 0, mas isso pouco importa para a gente.
E o r ao quadrado aumentou um pouco, ó, tá? Então, o fato do r ao quadrado ter aumentado, tá, já indica que realmente a forma funcional de como a gente estava fazendo lá, que era simplesmente linear, estava um pouco equivocada, certo? Então, ou seja, foi necessário fazer uma transformação nas variáveis. Vamos pedir aqui também, deixa eu ver qual é o próximo passo. O gráfico, tá? Então, vamos abrir aqui, ó. Então, veja o seguinte, ó. Veja que a gente não conseguiu resolver muito bem o problema de não normalidade, tá? Mas a gente melhorou um pouco aqui aquele problema de heterossedasticidade, né? Aquela reta vermelha, aquela curva vermelha, tá? Tá mais parecida com uma reta aqui próximo dessa linha tracejada, tá? Então, está próximo, tá? Dificilmente você vai conseguir uma coisa perfeita aqui, tá? Então, mas já está realmente próximo, então já houve uma melhora aí naquele problema de heterossedasticidade, tá certo? E aí, ó, vamos realizar de novo o teste BP aqui, tá? E você pode ver que o p-valor deu mais alto, né? Estranho isso aqui. Enfim, vamos continuar. E aí vamos fazer o seguinte, outra coisa que a gente viu foi o que? Foi utilizar outros tipos de estimadores, né? Estimadores de mínimos quadrados factíveis, principalmente aquele em que a gente usa uma regressão auxiliar de White, né? Para rodar um modelo, tá? Então, para fazer aquele tipo de coisa de forma mais automática, a gente precisa utilizar essa função aqui, tá? Desenvolvida por esse cara, John Fox. Tá? Então, essa função é um pouco longa para rodar, mas vem até aqui. Então, você roda ela. Tá? Aí você ganha essa função nova aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Que é summaryr.lm. Que o que ele vai fazer? Ele vai fazer esboçar, certo? O resultado da regressão utilizando estimadores consistentes, que podem ser do tipo White ou pode ser do tipo Stata ou de outros dois tipos aqui que eu não sei exatamente o que são, tá? Então, se você quiser usar os estimadores de White, você pode usar simplesmente essa função aqui, summary RLM, modelo original, e coloca o tipo HC0. Então você aperta aqui Run. O que aconteceu? Tá aqui. Tem alguns avisos aqui, mas acho que nada importante. Aqui você tem o estimador, certo? Consistente de White para a velocidade, tá? Vamos ver como é que era a estimativa anterior, ó. A estimativa anterior era 0. Aqui, né? Era 0.64, né? É isso? Não, isso aqui é outra coisa. Era essa daqui. É 3.93. Agora tá 3.93 também, né? Não mudou muito. O intercepto menos 17. E aqui menos 17 também não mudou muito, tá? Mas veja que você ganhou pelo menos mais uma estrelinha aqui no intercepto, tá? Como o nosso modelo aqui é muito simples, a gente não viu todo o poder de você usar esses estimadores aqui, mas às vezes você tem várias variáveis, tá? E quando você utiliza esse novo estimador, algumas variáveis que antes estavam sem estrelinhas, tá? Começam a ter estrelinhas, tá? Uma ou duas, tá certo? Então aquela que estava com duas passa a ter três, tá?
Então, às vezes é vantagem, tá, dependendo da sua análise, você utilizar esses estimadores mais robustos. Você também pode usar o estimador padrão do Stata, que é o HC1. Então, você aperta aqui Run, tá? Você vai ver que os resultados não são muito diferentes, não. Tá certo? Então, se você utilizar esse HC1, você vai obter os mesmos resultados que o Stata te daria quando você pede estimadores robustos, tá? Para heterossedasticidade, certo? Mas uma coisa importante todas essas artimanhas, essas coisas que a gente faz, tá? Elas não curam os problemas em forma definitiva, tá? Elas dão uma maquiada, dão uma melhora nos resultados, tá bom? E o que acontece é que, dependendo da sua análise, às vezes é muito importante determinado coeficiente para você. E aí, fazendo esse tipo de análise mais profunda, aquele coeficiente que antes não era significativo, ele passa a ter alguma significância, mesmo que pequena. E aí você consegue salvar o seu trabalho, tá? Só porque você foi um pouco mais além, tá certo? Alguma dúvida? Ali no caso que a gente não retirou nenhuma variável, né? Mas se retirasse, por exemplo, fosse fazer comparação com o modelo do T, ele é R² ajustado, né? Exatamente, R² ajustado, né? Mas a vantagem é que ele sempre te dá o R² ajustado. Mas aí o problema é qual variável você vai tirar, né? E aí é para isso que serve o método de análise de componentes principais, tá? Pelo menos te indica quais seriam as melhores variáveis para ser retiradas, tá certo? Para você não retirar assim uma variável só porque você quer, entendeu? Não, você tem que ter algum embasamento para poder retirar as variáveis. Mas o embasamento do p-valor é suficiente? Do p-valor da significativa ou não? Não, mas aí o embasamento é saber qual variável você vai tirar. Mas eu não posso tirar se não são significativas? Tá, mas assim, você não pode tirar todas. E você quer tirar uma. Qual dessas aí você vai tirar? Entendeu? Porque se você vai tirando as variáveis, você pode acabar, não é tanta vantagem assim, porque você pode acabar incorrendo com outro problema, né? Que é o chamado viés de variável omitida. Então é meio que esse negócio de análise estatística, né, é um pouco matemática e também um pouco malandragem, assim, tá? Assim, não é uma coisa assim super rigorosa, né? Isso é um estado de arte assim que você vai adquirindo com o tempo, tá certo? Esse é o problemático, né? Você acha que é exato, mas não é tão exato assim.